O Peregrino. O encontro com o intérprete. Parte 2. Após Cristão ter visto paciência e paixão, ele concluiu que paciência era sábio e mostrava uma sabedoria perfeita por duas razões. Primeiro, porque aguardava as melhores coisas. E segundo, porque também teria a glória, enquanto paixão só tinha farrapos. Intérprete acrescentou mais alguma coisa e disse: você pode acrescentar ainda esta coisa, Cristão. A glória do mundo vindouro jamais se gastará. Mas as glórias aqui da terra, elas vão passar rapidamente. Sendo assim, paixão não teve tanto motivo para rir de paciência, só por ter recebido as coisas boas primeiro. Quanto à paciência, ela terá de rir-se de paixão por receber as coisas melhores no mundo por vir. Pois o primeiro precisa dar lugar ao último, já que o último também terá a sua hora. O último, porém, não cede o lugar a ninguém, porque não há ninguém que venha após ele. Aquele, portanto, que recebe primeiro o seu quinhão, disse-lhe o intérprete, deve sem dúvida ter a oportunidade de gastá-lo. Porém, aquele que receber a sua porção por último, a terá para sempre. Logo, disse do rico, durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lucas 16:25. Cristão disse: então percebo que não é melhor cobiçar as coisas que hoje existem, mas esperar as coisas que virão. O intérprete continuou dizendo: Cristão, você diz a verdade. O que se vê aqui é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Mas mesmo assim, como as coisas presentes e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas que virão e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, é natural que aqueles que se tornem tão rapidamente amigos e que a distância entre eles se mantenha. Então, vi em meu sonho que o intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde se via uma fogueira ardendo diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira com a intenção de apagá-la. Mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. Cristão viu esta figura e perguntou o que significava. Esta fogueira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração do crente. Aquele que joga a água tentando apagá-la e destruí-la é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, mesmo assim, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então, o intérprete o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou o que significava. O intérprete respondeu: este é Cristo, que continuamente, com óleo da sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração do crente. E por meio dessa obra, a despeito de tudo que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso significa dizer que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Vi também que o intérprete tomava-o novamente pela mão, levando-o até um lugar agradável, onde se erguia um imponente castelo, belo de admirar. Cristão exultou diante da visão. Viu ele também que no terraço do castelo algumas pessoas caminhavam, vestidas todas de ouro. Cristão perguntou: podemos entrar?
Intérprete então lhe tomou a mão e o levou até a porta do castelo. E eis que à porta havia uma grande multidão, todos desejosos de entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem, a pouca distância da porta. Ao lado tinha uma mesinha, e sobre esta mesinha se via um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daquele que haveria de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano e mal que pudessem àqueles que tentassem entrar. Cristão ficou ali paralisado. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto, aproximando-se da porta e daquele que estava sentado, escrevendo, e disse: "Anote o meu nome, Senhor." Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta contra os homens armados, que sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmorecer e mesmo caído golpeava e talhava ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos dos homens que tentavam evitar a sua entrada, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no palácio. Ouviu-se então uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos três mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: "Entre, entre! Glória aqui você terá para sempre." Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: "Na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora, deixe-me seguir adiante." "Não, fique aqui", exclamou o intérprete, "até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho." Então o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se via um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava como se trouxesse o coração amargurado. Disse Cristão: "O que significa isso?" Intérprete respondeu: "Vai ali e converse com aquele homem um pouco." "O que você é?" perguntou Cristão. "Sou o que antes não era", respondeu o homem. Cristão perguntou o que ele era. O homem respondeu: "Antes eu era um professor, formoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial. E então, até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria." Cristão perguntou: "Sim, mas o que você é agora?" O homem respondeu: "Hoje sou um homem desesperado. E no desespero estou preso, como nessas grades de ferro. Não posso sair. Já não posso mais." Cristão perguntou: "Mas como é que você chegou a esta condição?" O homem respondeu: "Deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci meu coração que já não posso me arrepender." "Mas então não há esperança para um homem como este?" perguntou Cristão ao intérprete. O intérprete pediu para que Cristão perguntasse a ele. Cristão foi e perguntou: "Então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero?" O homem respondeu, tristemente: "Esperança nenhuma." Cristão perguntou: "Por quê? Se o filho do bem-aventurado é especialmente misericordioso?" O homem respondeu:
Eu o crucifiquei de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa, desdenhei da sua justiça, tive o seu sangue como coisa ímpia, ultrajei o Espírito da graça. Portanto, distanciei-me de todas as promessas e agora nada me resta senão ameaças, terríveis ameaças de segura condenação e feroz indignação. Não irei voltar. A condenação já está dada. A história continua.